Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Essa canção para mim é o retrato dele na época que eu era, na década de 70, que é para não dizer que eu não falei das flores do Geraldo Vandré, que geralmente a gente conhece como Caminhando e Cantando, né, que é a forma que a gente canta. E essa para mim foi a primeira, claro que tem várias músicas, mas essa para mim foi a que mais marcou a minha relação com ele nessa época, nessa fase, pelo momento que o país vivia, pelo que ele passou, né, pelo que eu convivi com ele na época, nesse momento da ditadura. Meu pai, ele se envolveu na militância estudantil desde a época que ele era na universidade, secundarista. Foi presidente do Diretório Central dos Estudantes, né? Lutou naquela época pelas universidades públicas de qualidade. Ele casou com a minha mãe e passou no concurso da Petrobras e foi morar em Salvador. E quando veio o golpe militar, ele foi, demitiram ele da Petrobras. Era concursado público, mas naquela época se demitia as pessoas. Ele acabou retornando com a minha mãe e com a minha filha, desempregados, porque tinha sido demitido. E nós ele acabou indo morar no Cariri, região pela relação familiar da parte da minha mãe, em Juazeiro, ali de Juazeiro. E todo aquele período da década de 70 foi um período forte da ditadura. Foi em 64, 68 eu nasci, 4 anos depois. E foi aquele momento que a gente conviveu com ele naquela luta pelo direito de liberdade, pela redemocratização do Brasil, né? Eu me lembro como se fosse hoje, foi no Dia das Mães que meu pai foi chamado para o depoimento e passou um mês para retornar. E essa música fala muito disso, fala muito da luta dos direitos pela democracia, da liberdade, né? Então, ela marcou muito a minha relação com meu pai por isso, porque esse período foi um período que ele era um período de resistência, era um período que as pessoas, muitos morreram, muitos foram torturados, as pessoas não tinham a liberdade de se expressar, a própria imprensa não tinha direito. Me lembro muito da minha avó dando apoio à minha mãe, os amigos em casa, aquela coisa, né? Os primeiros dias, isso chegou um momento que a gente achava que não voltava mais. Então, eu me lembro também no dia que ele voltou, foi uma festa, uma alegria. Era até numa caminhonete, uma C10, ele chegou. Eu fui o único dos 4 filhos que tomou a decisão de entrar na vida pública. Nenhum outro teve essa decisão. E eu acho que isso foi muito pela influência do papai, que sempre dizia que a gente tinha que passar pela vida dando uma contribuição para melhorar e mudar o mundo. O papai foi secretário de Agricultura na época do Tasso. Eu acabei virando secretário depois, na mesma parte que ele foi, com o governador Cid. E para ele era um orgulho isso, né? Depois acabei virando deputado, que era a função que ele tinha exercido também. Me lembro que ele se orgulhou muito disso. E o orgulho de ter se tornado governador, né? De poder ajudar o Estado. Primeiro, ele se dedica muito às coisas que faz. E eu sou do mesmo jeito. Quando eu entro no negócio, eu vou... O pessoal que trabalha comigo até reclama porque trabalha demais, não tem tempo para... Quando eu acho que tem que cumprir uma meta, eu tenho que entrar de madrugada, tenho que entrar no final de semana. Ele é muito assim também, ele é muito determinado. É uma relação de muito amor. Assim, eu tenho por ele, né? A gente dividimos muitos momentos juntos, de alegria, de tristeza. É uma pessoa que eu sempre tenho como uma referência para poder me aconselhar. Assim, eu, mesmo como governador, eu sempre procuro conversar com ele, ouvir. Às vezes, e ele é muito sincero, olha, quando ele não acha que uma coisa está errada, você está errado. Já tivemos, inclusive, divergências políticas no passado. Mas a gente sempre foi uma relação de muita sinceridade, de muito amor, de muita fraternidade. E, assim,
e de um carinho muito grande. E o meu pai vai fazer 83 anos, né? Eu sempre digo que é um jovem que continua sonhando, continua acreditando no mundo melhor, continua querendo contribuir. Vamos embora, que esperar não é saber.